Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um encontro pastoral e hoje nós vamos estar debatendo um tema muito importante e nós esperamos que Deus, o Espírito Santo, nos ilumine para que a gente possa compreender essa temática, porque é tão importante para o nosso crescimento espiritual, que é sobre o livre-arbítrio. O homem tem ou não tem livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? Então nós vamos conversar dentro desse tema. E eu quero dizer que é muito bom ter a sua companhia, e o pastor Wallace vai cumprimentar e registrar o seu nome. Graça e paz, queridos que estão conosco aqui em mais esse encontro pastoral, quando teremos hoje esse debate do livre-arbítrio. Lembrando que é um debate saudável, não um embate. Aqui é para que ideias sejam esclarecidas para a nossa edificação e também daqueles que nos acompanham. Então queremos saudar desde já a Kilma Lima Duarte, que está conosco aqui no nosso chat, a Patrícia Ferreira, Paulo César Fernandes, seja bem-vindo entre nós, Robson, Dona Heraldina Fonseca, João Aragão, Socorro Araújo e José Barbosa. Sejam bem-vindos, fique conosco. Já aproveita aí para curtir, compartilhar e comentar se você entende que esse conteúdo é importante e isso vai ajudar bastante a divulgar o nosso encontro pastoral. E faça a sua pergunta também. Qualquer pergunta que seja bem difícil, a gente passa para o pastor Fábio para ele responder. Pastor Fábio, seus cumprimentos. Boa tarde, queridos. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Pastor José Edson também que está conosco. Boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos em frente para a glória do Senhor. Como sempre, eu começo com o pastor Fábio. Primeiro, uma pergunta conceitual, de definição, e eu peço ao pastor que seja bem objetivo, e aí depois vem uma segunda pergunta também para o pastor Fábio. Pastor Fábio, a primeira pergunta é: o que é livre-arbítrio? Pastor, livre-arbítrio é definido, conceituado, né? Pode ter outros conceitos, mas um objetivo é a capacidade humana de fazer escolhas. Então nós vamos trabalhar com esse conceito, porque pode ser que alguém tenha uma compreensão de que o conceito de livre-arbítrio tenha outras definições, mas a nossa definição que nós vamos trabalhar, não é isso, pastor? Vamos trabalhar com a definição de que o livre-arbítrio é a capacidade humana de fazer escolhas. Aí vem a segunda pergunta, pastor. Todo ser humano tem livre-arbítrio? Pastor, é uma pergunta desafiadora, não é? Muitos fazem essa pergunta e a resposta possível é sim e não. Espera aí, pastor, ou é sim ou não? E aí, como é que fica? Fica o seguinte, pastor, que o homem... Fica que é sim e não, né? É sim e não, ou seja, não no aspecto de que o homem ele não tem essa liberdade de fazer escolhas em relação às coisas ou à dimensão espiritual. E sim, ele tem escolhas em fazer certas escolhas baseadas em sua vontade em relação às coisas naturais. Então, veja se eu entendi. Então, em relação às coisas naturais, o homem tem livre-arbítrio. Em relação às coisas espirituais, o homem não tem livre-arbítrio. É isso? É isso. Em relação às coisas naturais, por exemplo, são as decisões de assuntos do dia a dia, diários, não é? O que é que nós vamos nos alimentar, aonde vamos morar, qual a carreira profissional a seguir. Então, nós estamos chamando essas coisas naturais
de assuntos do dia a dia, que podem ser tomadas decisão por uma ou outra, não é? Isso é o livre-arbítrio para coisas naturais ou coisas do cotidiano. Ô pastor Fábio, algumas pessoas usam a terminologia de livre agência, mas a livre agência é um conceito recente, né? Ele nasceu ali com Jonathan Edwards, depois o Piper e outros teólogos contemporâneos, que na realidade significa a mesma coisa, são palavras diferentes para significar a mesma coisa, que é a capacidade do homem de tomar decisões em relação às coisas comuns da vida, né? Que roupa eu vou vestir hoje? Será que eu não tenho essa liberdade de escolher? É claro que eu tenho. E tantas outras coisas no aspecto natural, no aspecto terreno. Mas e no aspecto espiritual? Eu tenho esse livre-arbítrio, eu tenho esse poder de decidir acerca de querer a Deus? Não, porque a palavra do nosso Deus, ela é clara em dizer que nós já nascemos pecadores, espiritualmente afastados de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados, e por causa da queda, o ser humano ele perdeu a capacidade de escolher qualquer bem espiritual por si mesmo. Mas por conta de quê? Será porque ele está morto nos seus delitos e pecados, e uma pessoa em estado de morte, ele não tem nenhum poder de iniciativa, não é isso? É isso mesmo? Isso. Ou seja, Davi ele vai falar no Salmo 51:5 que ele foi concebido em pecado, ele já nasceu em pecado. Paulo vai falar em Efésios 2 que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E isso em termos espirituais. A gente observa uma pessoa, ela tem vida fisiológica, biológica, física, ela está respirando, trabalhando, mas na dimensão espiritual, essa pessoa está morta. E o sinônimo, ou significado dessa morte espiritual é não conseguir fazer nada que venha espiritualmente agradar a Deus e que venha lhe causar ou ter como consequência algum bem espiritual para a sua vida. Muito bem, é porque as pessoas misturam, né, as coisas naturais com as coisas espirituais, porque a queda de Adão e Eva não destruiu a capacidade do homem de tomar decisões racionais, não é? E de fazer escolhas em questões terrenas, mas mesmo assim o pecado atingiu essa condição de tomar uma decisão isenta de erros, não é? Nós podemos dizer que mesmo nas coisas naturais, nas coisas terrenas, o pecado prejudica e prejudicou. Isso mesmo, pastor. No caso, o pecado, a queda, não destruiu totalmente a imagem de Deus no homem. E essa imagem de Deus, que inclusive não foi totalmente destruída no homem por causa do pecado e a queda, que faz o ser humano ser ser humano. E que faz o ser humano ser um ser humano com razão, com racionalidade, com capacidade de projeção, de imaginação, planejamento, com sentimentos, inclusive, humanamente falando, nobres, de querer o bem comum da sociedade, mas, por outro lado, a teologia, principalmente calvinista, reformada, ela nos lembra que, por causa do pecado, o homem está totalmente depravado. O pecado, ele atingiu o ser humano por completo em todas as áreas, inclusive nas suas decisões, inclusive o pecado causa efeitos pecaminosos em sua mente. Então, nós podemos concluir que em relação ao livre-arbítrio para as coisas espirituais, o homem não tem nenhum poder de escolha. Ele tem que depender total e única e exclusivamente na obra graciosa de Deus na vida dele. Ou seja, ele precisa de Deus para salvar e para lhe dar capacidades de escolher as coisas espirituais. É isso mesmo. Esse homem que está morto espiritualmente, ele só passa a nascer de novo, a ter a água da vida dentro dele, a ser regenerado, vivificado
pela ação graciosa de Deus, através do Espírito Santo, em regenerá-lo, vivificá-lo, colocar dentro dele o elemento de vida espiritual, e a partir daí o Espírito Santo vai o capacitando para ele desejar aquilo que é bom e um bem espiritual para ele em Deus, em Cristo. Pastor Josédson, o pastor Fábio, ele colocou muito bem que o homem precisa da regeneração. Sim. Ele precisa receber a vida espiritual. Mas o homem, mesmo recebendo a vida espiritual, ele ainda tem a natureza carnal. Essa natureza carnal, ela não é dominada pelo pecado, porque nós já fomos libertos, mas essa natureza carnal influencia e estimula a uma vida de pecado. Então, aí se estabelece uma luta espiritual, pastor, né? O desejo da carne contra a manifestação da vontade do Espírito Santo. É por isso que nós vivemos nessa luta espiritual? Boa tarde a todos, primeiro, graça e paz, já cumprimentei, né? Estou pensando tanto aqui a respeito desse tema, já cumprimentei. Eu quero dizer que quando a gente trata de livre-arbítrio, é quando me dá mais vontade de voltar ao seminário e estudar mais ainda, porque eu confesso que não tenho uma definição plena a respeito do tema. Mas quando se trata a respeito da carnalidade, da natureza humana do homem, a minha mente vai para Gálatas, para o apóstolo Paulo escrevendo a Gálatas, falando de obras da carne, fruto do Espírito, aquele combate que ele coloca constantemente entre a sua natureza pecaminosa e fazer a vontade do Senhor. Então, em poucas palavras, eu diria que a nossa luta é para fazer a vontade do Senhor, combatendo a nossa natureza carnal, que ainda esse combate ainda existirá e continuará existindo até que Cristo volte, mesmo nos regenerados, por causa da natureza que persiste, o já e o ainda não. Então, eu quero crer, e espero não estar falando algo inadequado, mas eu quero crer que quando nós agimos com livre-arbítrio, nós estamos cedendo à nossa natureza e aí estamos cedendo ao pecado. Mas quando deixamos o Espírito Santo de Deus agir em nós, aí nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para mim é algo muito complexo ainda, pastor Edson, para a gente chegar a uma conclusão definitiva. Eu concordo plenamente com tudo que o pastor Fábio colocou aqui a respeito do que é livre-arbítrio, de como o homem age, mas é um tema bom de outros programas de tratar ainda muito mais. Bom, mas eu gostaria de deixar bem claro, alinhado aqui com o pensamento do apóstolo Fábio, de que o homem tem o livre-arbítrio para as coisas naturais. Esse é um conceito claro e bastante lúcido nas escrituras sagradas e na teologia reformada. Mas ele não tem o livre-arbítrio para as questões espirituais. O homem espiritualmente ele está morto nos seus delitos e pecados. Mas quando ele recebe a Cristo, ele é regenerado, ele passa a ter vida espiritual. Mas a natureza carnal ainda faz parte da sua existência, como o pastor Josédson colocou. Por isso que existe essa luta espiritual, não é, pastor? Pastor Wallace. E aí nós temos duas notícias, né? Uma ruim, que essa luta vai até o final da nossa vida, vai nos acompanhar até os instantes finais, até o momento final a gente vai estar aí com essa batalha. Mas também tem uma notícia boa, é que quando Cristo vier, quando estivermos com Ele, aí nós não vamos ter mais nenhuma luta espiritual. Pastor, fala aí dessa batalha espiritual entre a velha natureza e a nova natureza. Aí podemos pegar o versículo de Gálatas 5:17, que fala dessa realidade, né? A batalha, né? Que milita a carne e o espírito. Isso. Apesar de termos sido regenerados, mas ainda temos essa natureza caída, e como o senhor disse, é uma luta que vai perdurar ou até Cristo voltar, ou até o nosso último respiro. Aí a notícia negativa vamos ter sempre essa luta. E a notícia positiva, podemos usar aqui Filipenses 1:6, que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até
o dia final. Então, isso enche o nosso coração de que, pelo fato de estarmos em Cristo, regenerado por Ele, a obra da carne, ela não vai prevalecer sobre aquele que foi justificado, aquele que foi regenerado. Pastor Fábio, o senhor falou, mas eu gostaria que a gente enfatizasse para ficar bem claro esse conceito. Como a queda de Adão e Eva afetou o livre-arbítrio humano? Pastor, existia plena comunhão, né? Nós sabemos que Adão e Eva, quando eles foram criados em santidade, plenos em termos de retidão moral. Tinham plena liberdade de fazer a escolha pela obediência ou pela desobediência. Está claro ali, Gênesis capítulos 1 e 2. Quando chega o capítulo 3, há a tentação, há a queda, há a quebra dos mandamentos, e a partir do momento, e Paulo fala isso no Novo Testamento, que pelo pecado de um entrou a morte, e a morte vem atingir a todos. E essa morte espiritual é um afastamento de Deus. E quando a gente está no discipulado, tratando sobre a consequência do pecado, nós falamos para aquela pessoa que está sendo discipulada a morte nas 3 dimensões: morte física, espiritual e morte eterna. Então, quando nós falamos de que não há livre-arbítrio para as coisas espirituais, é a dimensão espiritual dessa morte. A pessoa se afastou de Deus e agora ela é regida pelos desejos pecaminosos da carne. Então, a sua vontade, ela é sempre inclinada a fazer aquilo que não agrada a Deus, não é? O apóstolo Paulo é claro em falar isso, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz que o homem caído, pecador, ele luta contra a verdade. Ou seja, ele prefere a injustiça e a mentira do que a verdade. Por quê? Porque na sua natureza ele está morto espiritualmente. E pegando um gancho do que foi dito antes, né, sobre essa natureza carnal e a luta que a pessoa passa a ter, não é, a partir do novo nascimento, o apóstolo Paulo é claro em falar da própria luta dele lá em Romanos 7,19, quando ele diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Muito bem, pastor, aí nós estamos tratando da questão do livre-arbítrio para as coisas espirituais que nós não temos. E o irmão deixou bem claro de que o homem está morto nos seus delitos e pecados, escravo. E aí, pastor Wallace, é uma questão da teologia reformada, que é a escravidão da vontade. O que seria essa escravidão da vontade? Ela é uma coisa que antecede o pecado, ou essa escravidão da vontade ela vem como consequência da queda? Exatamente, essa escravidão ela deriva da queda. O homem agora ele não é mais livre, pelo contrário, o homem agora ele se vê como escravo do pecado, e o próprio Cristo diz isso lá em João capítulo 8, versículo 34, né? Que as pessoas se tornaram agora escravas do pecado, mas aquele que está em Cristo, ele verdadeiramente ele é livre. Então, a justificativa de Cristo ter vindo a esse mundo foi para libertar o homem da escravidão do pecado, a qual iniciou com a desobediência de Adão e Eva, ali, por exemplo, em Gênesis 2:15 até 17, que Deus colocou eles ali no Éden, poderia comer de todos os frutos, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que no dia que comer morrerá. Então essa morte foi justamente a queda. Quando eles desobedeceram, a queda entrou e eles deixaram de ser livres para ser escravos do pecado, e nós somos representados por eles, né? Eles são o nosso representante federal, então assim o homem ele não tem mais essa liberdade, é escravo do pecado. A escravidão da vontade, então, refere-se à condição do ser humano de ter caído após a queda, em que a vontade é escrava do pecado. Exatamente. De acordo com João 8,34, né? Exatamente. O Senhor Jesus diz que todo que comete pecado... Todo que comete pecado é escravo do pecado. Por isso que lá em Efésios 2, ele diz: estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, enquanto o ser humano está nessa condição, ele não tem condição de responder a Deus por ele mesmo. Só depois de ser alvo da graça é que ele pode
ter essa resposta. Porque quando ele é alvo da graça, ele renasce. Pronto. O morto não tem iniciativa nenhuma. Como o escravo não tem a mínima condições de se libertar. Exatamente. Ele precisa de um libertador, entra a Jesus Cristo. Alguém que pague o seu resgate, por assim dizer. Me permitam citar uma frase de Agostinho em sua genialidade. Ele diz que a alma é culposa por ser livre e é escrava por ser culposa. E em decorrência disso é escrava quando é livre. Esse enigma aqui está sendo debatido entre os pastores. Mas eu gostaria agora de passar a palavra ao pastor Josédson. Pastor Josédson, o que é que significa então a natureza espiritual? Antes de tratar de natureza espiritual, eu só queria esclarecer uma questão ligada a essa questão da liberdade, quando você lhe é tirada a escravidão da morte, que é muito mal entendida por muita gente quando se diz, em Cristo verdadeiramente sereis livres. Aí muita gente acha que agora eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou livre. Não, essa liberdade que a Bíblia diz em relação à escravidão da vontade é a liberdade para dizer não ao pecado. Você era escravo do pecado, você não tinha condições nem de identificar o que era pecado, de tão escravo que você era. Quando Cristo lhe libertou, lhe transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, então agora você é livre. Ah, que bom, eu sou livre. Livre para identificar o pecado e por Cristo Jesus, pelo sangue dele derramado na cruz, eu dizer não para o pecado. Isso é a verdadeira liberdade. A liberdade para dizer não àquilo que você era escravo, que é o pecado. Ok? Esclarecida essa questão, a questão da natureza espiritual refere-se ao aspecto imaterial e eterno do ser humano, que está relacionado à sua capacidade de conhecer, adorar e se relacionar com Deus, tá? Então, a natureza espiritual é o que é imaterial e que é regenerado com a salvação em Cristo Jesus. Antes da regeneração, naturalmente, o homem estava morto espiritualmente, de acordo com Efésios capítulo 2. Isso. E por conta disso havia uma incapacidade espiritual, né? Como é essa incapacidade espiritual, pastor? Essa incapacidade espiritual é que o homem não tem, por si só, condições de escolher aquilo que é bem espiritual. Tem um conceito aqui muito claro que vai dizer: o ser humano, nessa condição, não pode se voltar para Deus ou fazer o bem verdadeiro por sua própria força. Sua vontade e desejo estão corrompidos pelo pecado. Ou seja, você sozinho, na condição de caído, não tem condição nenhuma de escolher a Deus. Mas, pastor, no dia da minha conversão, o pregador fez o apelo e eu levantei a minha mão. Eu fui lá e disse que eu queria a Deus. Isso não é uma ação minha de querer a Deus? Não, querido. Isso aí é resultado da ação do Espírito Santo, trabalhando no seu coração, lhe convencendo da verdade, da justiça e do juízo. E por ele, você ter condição de dizer: sim, Senhor, eu me rendo aquilo que o Senhor preparou para mim em relação à salvação. Não é bem, a colocação que já foi feita aqui anteriormente: um morto não faz nada. Alguém já disse para mim assim: o morto putrefa, o morto estraga. Nem isso. A morte, a condição de depreciação, de putrefação, é uma ação externa ao morto. O morto não faz mais absolutamente nada. É Deus, por sua graça, por sua misericórdia, que o alcança. É Deus quem, pela ação do Espírito Santo, que convence da verdade, justiça e juízo, que alcança o homem nessa condição e o restaura. Pastor Fábio, por conta da escravidão da vontade, o homem se tornou incapaz espiritualmente. Aí entra a regeneração. A regeneração é que dá a esse homem a vida espiritual. Como o pastor José bem colocou, o homem não tem essa vontade própria, esse livre-arbítrio para ir a Deus, né? Ele acha que ele tomou a decisão, mas ele só tomou aquela decisão porque o Senhor o convenceu, o tocou na sua natureza espiritual. Explica aí essa questão da regeneração, pastor. Pois não. A regeneração é uma obra soberana de Deus, realizada pelo Espírito Santo, em transformar a natureza espiritual do homem. Antes, ele está morto espiritualmente,
com a regeneração, ele é vivificado pelo Espírito. Ele recebe vida espiritual. E com essa vida espiritual, agora ele tem a capacidade dada pelo Espírito e sempre assistida pelo Espírito Santo de dizer não ao pecado e de buscar aquilo que agrada a Deus. Então, o Espírito Santo agora o vivificando, gerando de novo espiritualmente agora em Cristo, esse ser humano, ele tem condições de conhecer a Deus, de buscar a Deus, de ter relacionamento com Deus de maneira viva e verdadeira. Pastor Wallace, diga aí quem está conosco, diga aí, pastor. Olha, alguma pergunta aí nesse tema tão importante? À medida que a gente vai debatendo aqui, os irmãos estão chegando aqui no nosso chat, como a Renata Lira, que dá boa tarde e diz: sempre tive dúvida sobre o livre-arbítrio e a livre-agência. Ótimo tema para debater. Beatriz Gaio, cumprimenta a todos com uma boa tarde. Depois vem a Delma Ferreira, Alice Rocha, Jurandir, Sânia Barbosa. Chamaram aqui o pastor Fábio de Apóstolo. E também tem o Heleno Cordeiro e o nosso irmão José Reis, que diz que está lá reunido com a família e assistindo esse tema tão importante e que mexe de fato, de verdade, com a curiosidade de muitas pessoas. Porque, na verdade, pastor, muitas pessoas têm dúvida, né, Sim, a respeito desse tema e a nossa intenção aqui é ser bastante esclarecedor para que pessoas da igreja ou de outras comunidades também aprendam a respeito desse ponto importante da nossa vida, que é o livre-arbítrio. Eu só queria tocar um pouquinho no assunto que o pastor Fábio falou, que a questão da regeneração é uma ação monergística, né? O homem está a tal ponto tão morto, vamos dizer assim, que ele não tem nenhuma participação nessa ação. É uma ação única e exclusiva de Deus através da sua graça. Bom, eu gostaria de mais uma vez reforçar esses conceitos. Do ponto de vista das coisas naturais, o homem tem livre-arbítrio. O homem tem a capacidade de escolher qual roupa que vai vestir, qual a comida que vai comer, qual a profissão que vai seguir. Naturalmente, é claro que como crentes, nós pedimos a orientação de Deus, buscamos a direção de Deus. Mas esta capacidade de decisão das coisas naturais, nós temos esse livre-arbítrio das questões terrenas. Mas quando se trata da vida espiritual, das coisas espirituais, por conta do pecado, o homem perdeu esse livre-arbítrio. Ele está morto nos seus delitos e pecados, ele é escravo do pecado. Mas quando Jesus, ele salva, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que ele coloque em nós a vida espiritual, aí nós recebemos a capacitação para escolher o bem espiritual, para escolher fazer aquilo que agrada a Deus. Aí nessa condição, nós temos a possibilidade de escolher entre agradar a Deus e não agradar a Deus. Aí a gente tem uma luta espiritual e que nós precisamos de quê, pastor Fábio, para vencer essa batalha espiritual, essa luta que agora nós temos, porque a nossa natureza espiritual nos foi outorgada por Deus, pela obra de Cristo na ação do Espírito Santo. Precisamos buscar mais e mais, pastor, ser cheio do Espírito Santo. Não é aquilo que Paulo, por exemplo, fala à igreja de Éfeso, aqueles irmãos. Ou seja, o vinho ou qualquer outra coisa que venha a levar dissolução, isso deve ser colocado de lado, mas ser cheio do Espírito Santo, buscar a presença de Deus, cultuá-lo, orar, ler a palavra de Deus, ou seja, se equipar espiritualmente, buscar os meios de graça para esse fortalecimento, porque o Espírito,
não vai se fortalecer de uma outra forma a não buscar a presença de Deus. Temos que buscar para lutar contra a carne, porque a carne, ela vai se alimentar de tudo que está ao redor, porque inclusive ela é uma inimiga que faz parte da nossa natureza. Então, essa luta é grande, é renhida. Então, nós devemos buscar a presença de Deus, orar, ler a palavra, buscar participar da Santa Ceia, buscar estar na igreja, louvar ao Senhor. Nosso tempo já se esgotou, mas como foi rápido, meus queridos irmãos. Mas eu ainda tenho uma pergunta para o pastor Joséton. Pastor Joséton, nessa luta espiritual, cabe a nós tomarmos uma postura de buscar fazer a vontade de Deus. Como é que a gente busca isso? Ou seja, é através de um esforço sobre-humano da nossa parte, nós temos que nos dedicar de uma maneira sobre-humana para fazer a vontade de Deus, ou nós temos que depender da graça de Deus, ou nós temos que pedir a Deus que nos ajude a fazer a sua vontade. Quem é que capacita? O homem tem essa autocapacitação ou ele precisa da capacitação do alto? Bem, o homem não tem essa capacitação, ele precisa da capacitação do alto. O Espírito Santo é quem capacita o crente a vencer essa batalha espiritual. Por ele só, ele está fadado à morte, à falência. Ele tem que contar com o Espírito Santo, ele tem que entregar-se. Mas porque não é por graça somente, não é por obra humana. O homem, na sua condição de pecador, ele não tem a produção agradável a Deus. Ele não faz nada agradável a Deus por si só, então ele tem que depender do Espírito Santo de Deus que habita nele. Então logo, a gente tem que caminhar como leio de novo com o apóstolo, o pastor Fábio colocou aqui, né? Dependência da graça do Senhor, conhecer a verdade, estar afiado com a palavra de Deus e colocar-se diante do Senhor, porque a nossa natureza vai caminhar para fazer sempre o que é contrário à vontade do Senhor. Então é dizer, Senhor, como o apóstolo Paulo colocou, o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, isso sim é o que eu faço. É depender sempre da graça de Deus, da sua misericórdia e clamar a Ele, Senhor, domina a minha vida, domina plenamente o meu viver para que eu faça a tua vontade. Então o irmão está dizendo que a regeneração é pela graça e também a santificação também é pela graça de Deus. Sem Ele, sem o Espírito de Deus, sem a graça de Deus, nós não temos condições de agradar a Deus? Não, nenhuma. Sem o Espírito de Deus, nós não conseguimos agradar a Deus, não conseguimos fazer a sua vontade. A vontade de Deus é entregar-se ao que Ele predeterminou para nós, pela sua palavra, pelos seus ensinos, e viver a vontade do Senhor. Deixar que essa batalha entre carne e espírito, e é interessante que o apóstolo Paulo coloca os termos muito claros em Gálatas para dizer que é obra da carne, minha responsabilidade, o que eu faço, e fruto do Espírito, ou seja, resultado natural da ação do Espírito Santo em mim, é justamente o que agrada a Deus, é o fruto do Espírito, é o deixar que o Espírito Santo faça a sua vontade em mim, através da sua palavra. No que depende de mim, obra da carne, resultado da minha natureza. Pastor Fábio, essa é uma diferença fundamental do arminianismo para o calvinismo, né? O arminianismo coloca toda a esperança e toda a necessidade da ação humana. O homem tem que fazer por onde, o homem tem condições, ele tem essa capacitação, ele pode. E já o calvinismo diz que o homem não pode, ele precisa também de Deus para a sua vida de santificação. Enquanto que um foca no homem, o arminianismo, o outro foca em Deus, que é o calvinismo. É isso mesmo, pastor? É isso. Nós sabemos, como já foi dito aqui, é por graça, é ação do Espírito Santo, é Deus nos conduzindo, não esquecendo que a soberania de Deus está aí marcadamente nessa ação graciosa sobre a vida do homem, mas a partir do momento que somos regenerados,
vivificados, convertidos, conhecemos o amor de Deus, não é? A palavra de Deus nos manda a gente andar na prática das boas obras que de antemão o Senhor preparou para que andássemos nelas. Existe também um elemento da responsabilidade, que não significa que o homem vai fazer tudo. Ele vai fazer e buscar sempre no impulso, na ação, na dependência do Espírito Santo. Muito bem. Pastor Wallace, com a palavra, pastor. Eu senti falta da expressão aqui nas falas dos nossos irmãos que citaram Paulo 2 vezes aqui, quando ele diz assim: miserável homem que sou. Porque nessa expressão, nessa exclamação, ele está colocando toda a nossa falência, toda a nossa incapacidade de fazer o bem ou de responder positivamente a Deus. Quando ele diz miserável homem que sou, e dentro do contexto, né, ele diz ali nos versículos anteriores: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Essa é a essência do ser humano. O ser humano é pecador, o ser humano ele é incapaz de responder a Deus se não for a ação da graça, a ação do Espírito Santo. Você pode crer em predestinação, eleição ou não crer, meu amigo, mas o fato é que você só responde a Deus quando Ele, através do seu Espírito, da sua graça, vai lá no seu coração e toca em você, independente de qualquer coisa, porque essa graça ela é irresistível. Então você, a partir dali, diz: eu quero ser crente, eu quero fazer parte dessa lei, eu quero andar com esse povo, mas o Espírito Santo já foi lá. Porque antes disso, querido, o que nós somos é incapazes de responder a Deus e fazer coro com o apóstolo Paulo. Miserável homem que sou. Aí, pastor, para que isso aconteça, a gente tem que pregar o evangelho, porque a fé vem como o ouvir a palavra de Deus. O próprio Paulo, lá em Romanos 10, diz: como crerão se não há quem pregue? E aí o Espírito Santo é quem vai gerar a fé mediante a palavra de Deus. Que coisa linda, maravilhosa. Pastor Fábio, as suas palavras finais dirigidas aos nossos queridos irmãos. Que Deus nos abençoe a partir dessa nova vida que temos no Senhor, de buscar a sua presença e depender dele para tudo. Pastor José Edson. Eu agradeço a Deus porque Ele rege todas as coisas para a sua glória, para o seu louvor. Então, agradeço também a Deus por isso. Ele é pleno, perfeito, maravilhoso e fez todas as coisas para a sua glória. Pastor Fábio, ou pastor Wallace vai dar a palavra e orar ao Senhor, e ao final teremos a bênção do apóstolo Fábio. Misericórdia. Eu vou usar aqui as palavras de Deus trazidas pelo apóstolo Paulo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Que Deus te abençoe. Pastor Fábio, orando, e depois eu encerro com os cumprimentos aos irmãos. Nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Primeiramente, te agradecemos pela salvação. Só o Senhor poderia nos dar vida, vida espiritual, vida eterna, vida com abundância, porque o Senhor é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, como nós sabemos lá em João capítulo 10. Obrigado, Senhor, por essa vida, pela regeneração, pela salvação, Pai, por agora, através da fé que o Senhor nos deu como um dom, buscar as coisas lá do alto, Pai, aonde o Senhor vive, e buscarmos ter uma vida, Pai, aonde possamos galgar caminhos abençoados, inclusive para o nosso bem espiritual. Essa é a nossa oração, gratos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe e lhe dê um final de semana cheio da sua presença. Shalom, irmãos. Louvor, adoração, estudos. Encontro pastoral. Oração e ensinamentos. De segunda a sexta às 13 horas em nosso canal no YouTube. Acompanhe e seja edificado. Encontro Pastoral, um programa da 4ª Igreja Presbiteriana em Garanhuns.